Oi, Silvia, obrigada por falar com a CNN Brasil. Silvia, a gente está vendo aí as previsões para o PIB sofrerem cada vez mais revisões para baixo. Mas o estudo que vocês fizeram chamou a atenção para um dado que é absolutamente alarmante, que é o emprego. Quer dizer, a gente não está na hora de se preocupar tanto com a atividade, sim com o que vai acontecer com o mercado de trabalho? É porque, sem dúvida, né? Boa tarde, prazer participar deste debate. O ponto mais importante é que é um setor que, em geral, não sofre tanto como outras recessões, como a gente viu, principalmente a recessão de 2008, um impacto tão forte como a gente está vendo agora no setor de serviços, né? Então, a primeira coisa que a gente identificou, quando a gente olha outros países que estão sofrendo maior esse choque há um tempo, né? Já há um tempo, como a Ásia, a China e os países europeus, o impacto no emprego é devastador. Por quê? Porque é o setor de serviços que é o mais impactado, né? E na nossa série histórica nunca aconteceu algo similar, ou seja, sempre quando a gente olha o setor de serviços, o emprego foi preservado, né? E a busca, né, por outro emprego e a informalidade fez com que, mesmo a renda não crescendo, você conseguia alguma renda, algum emprego. O problema agora é que isso não é possível. Então, os nossos números mostram que com esse choque que a gente está tendo, o emprego, né, no setor de serviços pode cair mais de 6%. E isso é historicamente novo, né, nesse sentido. Isso faz com que a taxa de desemprego vai ficar muito alta e por um tempo grande, porque esse é o grande problema. Nós já estamos numa taxa de desemprego muito alta, com uma renda crescendo pouco. Então é um choque que vem num período também de muita fragilidade no próprio mercado de trabalho. Silvia, você falou da informalidade, que é uma característica da economia brasileira já há muitos anos, que sofreu aí uma intensificação depois da nossa recessão aqui de 2015, 2016, mas como você também disse, de alguma forma fez ali sobreviver um mercado de trabalho, uma fonte de renda para as pessoas. Essa é uma característica da economia brasileira e que muitos estão querendo enxergar nisso até uma fonte de esperança, do tipo, olha, nós já demos conta de sair de outras vezes porque tivemos a informalidade. Qual é a diferença agora? É que é um momento que não vai ter emprego, né? Então, mesmo você querendo ofertar algum emprego, né, não vai ter esse emprego que foi possível ser encontrado no período, por exemplo, dessa última recessão. Talvez o que mais me surpreende, por exemplo, em relação a 2019, é que o PIB cresceu muito pouco, mas o emprego cresceu fortemente, ou seja, as pessoas foram atrás de um emprego informal, Uber, né, entregas de diversas formas, aquele microempreendedor individual, né? A gente viu um aumento muito forte, né? Compensando em parte esse choque. No momento atual, esse emprego não vai ser possível de ser criado, porque um efeito importante, essa informalidade, esse tipo de emprego está no setor de serviços, e o setor de serviços que é o mais afetado. E a gente sabe que esse choque não é generalizado em todo o setor de serviços, mas os serviços que são mais, né, afetados são muito intensivos em emprego e são muito informais. Isso é um ponto importante. Todo o setor de comércio e o setor de outros serviços para as famílias e para o setor também, né, das empresas, principalmente das famílias, tem muita informalidade. Toda a área de alimentação, lazer, existe muita informalidade. Então, a gente sabe, né, que o choque ele é muito, né, presente, né, nesse tipo de segmentos que empregam muito, né? Lembrando que o setor de serviços emprega no Brasil em torno de 70% de todo o emprego, então é o setor mais relevante e o choque é muito específico no setor de serviços, pelo menos nesse curto prazo, né? Então o desemprego realmente vai subir fortemente, como a gente tem visto em outros países, esse é um ponto importante. Só que se você tem esse choque é muito no setor formal, você tem um seguro-desemprego, né? Você tem algum benefício, você consegue até ajustar a carga horária, redução de salário. Então, a gente está vendo muito essas medidas para tentar segurar um pouco do emprego, ou pelo menos segurar uma renda. Mas o informal não tem isso, ele só vai depender realmente dessa ajuda do governo. Silvia, qual é a previsão de vocês para a taxa de desemprego e quanto é relevante olhar para essa taxa, mesmo levando em consideração a informalidade? Quer dizer, ela vai nos contar a realidade mesmo, ou ela vai ser só mais um retrato dessa cena dramática do Brasil? Eu acho que, na minha avaliação, é o retrato mais importante, né? Então, a gente estima que uma queda de PIB de em torno de 3,5% geraria um aumento do desemprego no ano em torno de quase 18%, tá? Claro que esse número pode ser um pouquinho melhor ou pior, né? A gente não sabe, mas
esse número, historicamente, Thaís, né, a gente tem séries históricas no IBRE desde os anos 80, né, e nunca tivemos uma taxa de desemprego tão alta. Nós tivemos agora, recentemente, no período recessivo. Então, já está com uma taxa de desemprego alta, então qualquer valor acima de 15% é muito devastador, né? E a recuperação desse emprego também, que é a nossa grande preocupação, porque o que acontece? Se o choque ele é mais forte no setor de serviços e ele é um pouco mais perene, como a gente tem visto, né, em outros países, ou seja, enquanto a gente tiver uma vacina, a gente sabe que é muito difícil a economia voltar numa normalidade no setor de serviços, né? Então, que ele depende, muitos dependem de um contato, né, de uma presença física mesmo das pessoas, né? E é toda a parte de recreação, lazer, turismo, né? Até turismo, transporte, né? Então a gente está, né, num período que provavelmente pós, né, saída do confinamento, ainda, né, as relações pessoais vão estar muito distantes e o setor de serviços depende muito, né? Não é totalmente substituível, né? A gente comércio eletrônico, ok, você consegue emprego, mas o comércio, né, por exemplo, físico, ele é muito mais importante para o emprego, para a geração de emprego. Então esse é um ponto importante. E tem segmentos, né, transporte, turismo, esses aí, né, e a parte de recreação com muitas pessoas, isso realmente vai deixar de existir por um bom tempo. Fico todo imaginando a parte cultural, né, de pessoas que estão relacionadas com a cultura, que é um setor que emprega muito também. Então, enfim, eu acho que nas grandes cidades, né, que tem emprego em alguns setores, esses segmentos não vão voltar. E aí, novamente, o desemprego deve ficar em patamar elevado depois daquele choque de uma maior magnitude. Então, a nossa preocupação é que talvez as políticas, né, direcionadas para a manutenção de renda, e eu digo renda daqueles que realmente não conseguem voltar a conseguir emprego, porque isso é muito importante, por isso que a política tem que ser muito cuidadosa para não dar renda para quem não precisa, né? E aí o setor informal é o setor mais relevante, esse deve sofrer por um tempo maior, né? No setor de serviço, ele deveria talvez receber uma renda por um período maior, para a gente ter um efeito talvez menor, né, sobre o restante da economia. Como é que vocês veem, todos os economistas, e eu queria ouvir sua opinião, têm falado sobre o momento de religar o botão, né? É um debate global e, de novo, levando em consideração o perfil do mercado de trabalho brasileiro, em que essa resiliência se mostrou com instrumentos que são próprios nossos, a informalidade é um deles, mas que funcionou, mesmo que tenha havido uma piora importante da renda, né? E é por isso que o PIB não cresceu, porque houve mais emprego, mas como não gerou riqueza, então o PIB não cresceu. Como é que vocês veem esse caminho de volta, esse religar da economia? Olha, olhando os dados de outros países, talvez a China é um exemplo, você realmente é muito agudo, né? Então a gente já viu em março o impacto importante. Estamos revisando o PIB do primeiro tri para um número um pouco mais negativo do que a gente tinha, então já começou, mas o segundo tri com certeza vai ser aquela queda abrupta, né, de crescimento e emprego, e depois você volta gradualmente. É claro que o efeito, por mais que eu esteja falando, só tivesse um cenário muito otimista, tá, Thaís, que realmente não tivesse risco de segunda onda de contaminação. É isso que a gente tem acompanhado bastante, outros países asiáticos, quando eles conseguem abrir um pouquinho mais, será que volta, né, enfim, a contaminação? É isso que talvez pode dizer que se a gente pode ser mais otimista ou mais pessimista, mas olhando um pouco a realidade, eu acho que é difícil não pensar no PIB negativo no ano, né? Sem dúvida, eu não digo que é um V, porque não é rápida a recuperação, também não é um U, mas é algo no meio do caminho, na segunda perna, digamos assim. É uma recuperação, eu acho que ainda lenta, tá? Não consigo imaginar uma recuperação muito rápida em todos os segmentos, eu acho que esse é um ponto importante. Vai depender também de como vai estar o mundo, né? A gente sabe, o comércio mundial pode sofrer mais, de uma maneira um pouco mais expressiva, entendeu? A dificuldade entre os países, como vão ser as relações comerciais nesse novo mundo. Então, tem impactos, digamos, relevantes, né, entre os países, a gente não sabe ainda como vai ser, então pode ser que isso seja um pouquinho mais duradouro, mas de qualquer forma, eu acho que tem uma recuperação, mas aí ele é desigual também, então a indústria deve voltar mais rápido, como a gente viu na China. É mais fácil, talvez, conseguir, né, ter proteção, né, para os trabalhadores nesse contexto, mas, enfim, setores mais intensivos em mão de obra, esses vão demorar mais, né? Então, a recuperação acaba sendo mais lenta por conta do setor mais relevante da economia ainda não voltar a uma normalidade, talvez mais em 2021. E eu acho que quando a gente descobrir um método eficaz de controlar essa pandemia, a gente vai ter um pouquinho mais de garantia. Mas eu acho que todos os números levariam a isso, né? Uma recuperação talvez mais rápida na indústria, mas muito mais lenta no setor de serviços.
Tá bem, Silvia, obrigada. Você viu que a gente trabalhar de casa, de repente aparece um gato aqui passando atrás de mim, mas faz parte. Eu te agradeço falar com a CNN Brasil e vamos atualizar o que vocês estiverem vendo. Vamos compartilha com a gente para a gente poder informar ao máximo as pessoas o que está acontecendo. Vai ser um prazer e assim o IBRE tem feito pesquisas qualitativas, nossas sondagens, né, em breve sairão novos dados, novas informações e é muito importante ver o impacto realmente no setor de serviços, a gente acompanhar com uma lupa um pouquinho melhor, porque esse realmente vai ser o determinante até para ter mais otimismo, né, ou mais pessimismo sobre a economia brasileira. Mas assim que a gente tiver informações, vamos passar para vocês, com certeza. Obrigada. Tá bem, Silvia. Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Boa tarde.